Então, sejam bem-vindos. E aí, nós estamos aqui com o edital do mestrado profissional em educação inclusiva em rede nacional, que é o PROFEI, tá? Então, eu vou trazer aqui uma análise detalhada para que realmente traga essa clareza em relação, será que eu posso participar? Quais são as etapas, né? O que que é preciso, tá? E aí, porque temos um prazo curto, porque as inscrições são até o dia 7, mas com direcionamento, com método, é possível se preparar, tá? Então, para quem não me conhece, muito prazer estar aqui, né, pela primeira vez. Eu sou a professora Lene, e trabalho, né, sou mentora acadêmica, tenho um perfil no Instagram, que é chamado Ascensão Acadêmica. Então, trabalho especificamente com mentorias para seleções de mestrado, tá? E aí já me conta aí quem que vai ser aprovado no mestrado do Profei, gente. A gente já tem que entrar, nessa energia, coloca aí, eu vou ser aprovado. A gente já incorpora aí a aprovação, tá certo? E então vamos começar aqui no capítulo 1 do mestrado profissional em educação inclusiva. Perfeito, Ana. Eu vou ser aprovada. É essa, gente, porque já começa cabisbaixa, que eu tenho pouco tempo. Ah, porque não vai dar tempo, não vou conseguir. Tem que já ser o outro pensamento. Não, vai dar certo, eu vou conseguir. Eu estou aqui trabalhando para isso. Perfeito. Então vamos lá. O mestrado profissional em educação inclusiva em rede nacional, Profei, é um programa de pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado. Então, a gente se forma, né, finaliza ali a graduação e a gente tem a modalidade lato sensu, que é o mestrado, que é a graduação, e temos o estrito sensu, que é o mestrado, tá? Então, que algumas pessoas perguntam, é um mestrado acadêmico? É um mestrado, é uma especialização? Não, é um mestrado, tá, gente? Um mestrado profissional. E aí, para resumir, assim, o que é o mestrado profissional? Mestrado profissional é feito para quem trabalha, tá? Então, inclusive, esse é um dos requisitos, que sejam pessoas que estejam trabalhando atualmente. Então, ele é reconhecido pela CAPES, do Ministério da Educação, e tem como objetivo oferecer formação continuada para professores em efetivo exercício, ou seja, quem está trabalhando. E isso independe se é qual é a modalidade, se é um servidor público ou se é um servidor contratado. Ele não limita, tem que ser servidor público. Não, contratados também podem. Em sala de aula da rede pública municipal, estadual e federal de ensino da educação básica. Então, todos os níveis de ensino são contemplados aqui nesse mestrado para que aprimorem o seu repertório de conhecimentos e saberes, promovendo desenvolvimento em contextos educacionais e garantindo uma educação inclusiva com o intuito de contribuir com a melhoria da qualidade da educação no país. Embora isso daqui, às vezes, essa questão da intenção do programa ela seja negligenciada, mas são pontos que você deve observar, sabe por quê? Porque esse é um mestrado que ele vai ter uma entrevista em que você vai apresentar o seu projeto e que também você vai apresentar ali a sua trajetória profissional. Então, são pontos aqui que você já deve observar qual é o perfil do candidato que ele deseja. Porque quando você chegar na arguição, é exatamente essa sua fala, que você quer contribuir para promover uma educação inclusiva, que você quer contribuir para a melhoria da qualidade de educação no país, alinhando aqui a esses pontos, tá? Dos objetivos específicos que ele vai trazer e que você deve já assimilar isso na sua fala e também incorporar isso até mesmo quando você for elaborar a justificativa do seu projeto de pesquisa, tá? Então, não negligencie esses pontos aqui, eles são importantes. Esse é o perfil do candidato que ele quer. E então é esse perfil que você vai assimilar para o momento da entrevista, que é uma das etapas. Então, quem pode participar do Exame Nacional de Acesso ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva? Outra coisa importante, esse é um mestrado nacional, ou seja, instituições do Brasil inteiro, aqui eu
Lá a gente vai mostrar aqui quais são essas instituições. Instituições do Brasil inteiro vão fazer nesse mesmo período de tempo. Todo o país, todas as universidades que fazem parte dessa rede, elas irão abrir e fechar. Elas abriram, né? Porque abriu dia 21, e fecharão as inscrições no mesmo dia. E qualquer alteração, se mudar uma data, se houver uma retificação, afeta a toda a rede, tá? Então, é um mestrado nacional por isso, porque são universidades de todo o país, não é só no Ceará, não é só no Piauí, Maranhão, não. É, ao mesmo tempo, todas as universidades, cada uma, né? Quem tem o seu site, ela vai ter lá o edital, vai ter algumas especificações, vai ter o número de vagas. Então, quem vai poder participar aqui? Portador do diploma de graduação em licenciatura ou equivalente nos termos da lei que seja registrado pelo MEC, que seja professor regente de classe na rede pública de ensino, na educação básica, atuando em sala regular ou de atendimento educacional especializado na modalidade de sala de recursos multifuncional ou ensino colaborativo, ou de itinerância, ou de educação especial, que atuam como regentes de turno. Durante todo o edital, ele vai repetir isso, gente, ele vai repetir muito isso, para dizer, olha, só são essas pessoas. Por isso que aqui, em vários momentos, em várias sessões, ele vai estar apontando como é que você vai comprovar isso, e repetindo esses requisitos, para que a pessoa realmente, ela não venha investir, né, e depois ela vem a ser eliminado. Então, são esses pontos aqui, que seja professor regente, e aquele outro aspecto, efetivo, ou seja, ele esteja ali atuando nesse momento. O Profei, ele usa o ensino híbrido. Muitas pessoas perguntaram: é presencial, gente? Ah, o que acontece? O que o edital fala, tá? Haverá encontros presenciais. Mas quando ele diz aqui ensino híbrido, é porque ele está dizendo que vai ser online e vai ser presencial. E esses encontros online, eles podem ser o quê? Ao vivo. Nós estamos aqui síncronos, porque estamos todos aqui nesse momento ao vivo. Mas se de repente eu deixo a gravação e você vai assistir depois, vai ser assíncrono. Então, esses encontros, eles poderão ser presenciais ou online, podendo ser aulas disponibilizadas em uma plataforma que você vai assistir ou ao vivo. E as aulas, encontros e orientações no formato presencial, agendada, gente, porque olha só, é um mestrado profissional feito para quem trabalha. Então, esse é um dos requisitos. Então, tudo é programado e normalmente esses mestrados eles vão funcionar o quê? Quinzenalmente. Não se preocupe que eu vou mostrar inclusive cronograma de aula para vocês, tá certo? Trouxe cronogramas para mostrar para vocês como é que para vocês verem na prática. E serão agendadas pelos docentes responsáveis pela disciplina ou orientadores. E isso sempre, gente, porque quando começa, agora a gente já está finalizando aqui 2024, então eles vão ter um calendário para 2025, que esses calendários, eles são semestrais. Então, tão logo termine, você vai essa sua matrícula, você vai receber um cronograma para que você consiga se programar e aí sim ter a sua liberação para poder participar dessas aulas quando elas forem presenciais e houver necessidade de deslocamento. Então, ele deixa muito claro isso, que serão agendadas. Então, é tudo muito planejado. Porque algumas dessas aulas que elas são online, elas vão acontecer não é só para você lá em Pernambuco, não, ela vai acontecer nacionalmente, todas as turmas, tá? Porque vai depender o que da disponibilidade de um professor. E aí, esse é um programa que ele vai começar nas instituições e ele vai terminar da mesma forma. Então, tudo isso acontece com base em uma programação e ele possui oferta simultânea em rede nacional. E, novamente, ele vai repetir aqui, isso vai repetir muito. Somente aos profissionais da educação básica com diploma em curso de licenciatura, atuando como professor regente de classe de educação básica em redes públicas municipal, estadual e federal de ensino, conduzindo ao título de mestre em educação inclusiva. Então, quando você terminar o mestrado, você será mestre ou mestra em educação inclusiva. A área de concentração é educação inclusiva e ele tem 3 linhas de pesquisa. E essas linhas de pesquisa, elas serão importantes, porque as vagas são por linhas de pesquisa. E aí eu quebrei aqui, tá? Porque eu trouxe esse edital, inclusive, no Word, para que eu conseguisse manusear, para que eu conseguisse estruturar, para que ficasse mais claro para vocês. Porque muitas vezes a gente pega o edital, tá lá aquele texto de umas 20 linhas, que a gente nem
vai conseguir entender as informações. Então, aqui a gente tem a linha de pesquisa 1, educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E o que que essa linha de pesquisa ela vai estudar? Aí temos aqui pesquisas e estudos epistemológicos, políticos e históricos referentes à educação especial numa nova perspectiva de atuação, qual seja o vínculo com a constituição de espaços educacionais inclusivos, busca analisar as implicações epistemológicas e políticas contemporâneas relacionadas a práticas educacionais, ênfase na gestão de sistemas escolares, nos recursos de suporte pedagógico especializado e na construção, implantação e usabilidade de tecnologias digitais de informação e comunicação, com aspectos favorecedores e inovadores para a escolarização dos estudantes, garantindo o direito de aprendizagem e desenvolvimento nessa área de conhecimento. Então, aquela linha de pesquisa que você viu na edital, às vezes ela é aquele texto enorme, aí é interessante que você fragmente, para que você visualize realmente o que é trabalhado dentro daquela linha de pesquisa, para que daí você possa escolher um tema e aí fazer a delimitação do tema, que é algo pedido no projeto que a gente vai chegar lá, tá? A segunda linha aqui, inovação tecnológica e tecnologia assistiva, contempla pesquisas e estudos referentes à conceituação sobre educação, inovação tecnológica e estrutura para o desenvolvimento da educação mediada por tecnologias e suas interlocuções com a educação especial inclusiva. Busca analisar metodologias ativas de ensino e aprendizagem baseadas em uso de tecnologias digitais, redes sociais, como espaços educativos, jogos digitais e aprendizagem, e aborda ainda estudo e análise de mobilidade na sala de aula, projetos, inclusão digital e cidadania, bem como conceituação e análise da tecnologia assistiva como área de conhecimento e recursos à sua aplicabilidade no contexto educacional inclusivo. E a última linha, práticas e processos formativos de educadores para a educação inclusiva, vai contemplar pesquisas e estudos relacionados diretamente às práticas educacionais e aos processos formativos de educadores, inicial, continuado e em serviço, para atuação pedagógica na diversidade, contemplando os princípios de uma educação inclusiva. Busca analisar os processos de ensino-aprendizagem, as inovações pedagógicas para o atendimento às necessidades educacionais de qualquer ordem, biopsicossocial ou etnocultural. E os estudos se concentram nos aspectos relacionados à organização da escola, para garantir a formação de educadores numa perspectiva inclusiva, a partir da análise de práticas, desenvolvimento curricular, adequações de recursos, ou métodos pedagógicos em procedimentos que possibilitem o êxito na escolarização dos estudantes. Então, aqui, com base na linha de pesquisa, é interessante que você, depois, né, você vai analisar de maneira mais detalhada, na intenção de você identificar qual delas você tem mais afinidade. Porque é interessante essa afinidade, porque esse é um mestrado profissional, o que quer dizer que a sua pesquisa ela vai ser feita no local que você trabalha. Então, você precisa pensar aquilo que é viável para a sua realidade. O que que você consegue fazer? Até mesmo porque a gente vai ter que desenvolver um produto para ter essa devolutiva. Então, você vai analisar, vai ver aquilo que é viável para a sua realidade, vai ver aquilo que realmente é relevante e que você consiga sustentar e convencer a banca, tá? E fundamental, e é uma coisa que eles pedem, que seja alinhado, tá? Então, você precisa verificar o que que é contemplado, para que você escolha a linha de pesquisa correta. Você só vai poder escolher uma linha de pesquisa. Então, seu projeto ele precisa estar muito articulado à linha de pesquisa. A duração máxima do curso de mestrado profissional em educação inclusiva é de 24 meses, tá? Então, são 2 anos. E aqui tem os créditos, ou seja, as disciplinas, elas conferem uma carga horária, e essa carga horária é chamada de crédito, que aí vai dar a carga horária total, né, do mestrado. Mas vocês observem aqui, a gente vai ter disciplinas obrigatórias, a gente tem disciplinas optativas, além de outras atividades que são atividades desenvolvidas na sua própria localidade, assim, no local que você trabalha. E aqui o período que é da escrita. A escrita da dissertação, ela também vai contar na carga horária. Tá? Não é só disciplina, 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 não, mas são atividades, você também vai desenvolver atividades no seu local de trabalho. Você também vai ali ter o tempo para poder escrever a sua dissertação. E quanto às vagas? São 570 vagas, gente, em todo o país, tá?
E aí, dessas 570 vagas, 468 são ampla concorrência. E aí vai ter aqui os requisitos que serão pedidos para aqueles que são ações afirmativas, como pretos, pardos, indígenas, quilombolas, candidatos com deficiência, respeitando a regulamentação interna de cada instituição. E aí, a gente vai falar aqui sobre a condição especial, sobre a comprovação dessas ações afirmativas, que é algo que quem for concorrer, já precisa já organizar algumas documentações para enviar antecipadamente para ter inscrição deferida. Então, os candidatos inscritos nas cotas de ações afirmativas concorrerão entre si por instituição e somente para a vaga de ações afirmativas em qual se candidata. Mas aqui tem um destaque porque, em caso de vagas reservadas aos candidatos inscritos nas cotas de ações afirmativas, aqui que são os pretos, pardos, indígenas, quilombolas e candidatos com deficiência, caso essas vagas elas não venham a ser preenchidas, elas serão remanejadas para a ampla concorrência. Então, Lene, mas meu programa ele só tem 10 vagas e dessas 5 são cotas. Não quer dizer que todo mundo da cota vai passar. E aí essas outras 5, ela vai se somar à ampla concorrência. Então, se de repente você olhar, só são 5 vagas. Mas aí não quer dizer que todas as cotas eles vão preencher essas vagas. E aí, então, elas são distribuídas ali para as demais pessoas. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Porque aqui tem uma que não está conseguindo me ouvir. Aí vocês falem aí se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Coloca aqui no chat. Tá. Então, talvez seja o próprio o áudio, o seu áudio, tá? Os candidatos às vagas reservadas às ações afirmativas deverão informar no ato da inscrição apenas uma das categorias, então, quilombola, indígena, preto, pardo, pessoas com deficiências, e obrigatoriamente enviar documentação que comprove suas afirmações, tá? Os candidatos quilombolas que queiram concorrer às vagas, eles deverão ter uma carta da comunidade quilombola ou carta de organizações quilombolas, apressando o candidato quilombola. Os candidatos indígenas que queiram concorrer, eles deverão enviar o registro administrativo de nascimento indígena. E as vagas reservadas para pessoas pretas e pardas deverão enviar um termo de autodeclaração e serão submetidos a bancas de verificação, validação e bancas de heteroidentificação que constam nas normativas da instituição. Tá? Então, para cada um, você vai ter ali que fazer essa comprovação. E para candidatos com deficiência, que é muito importante aqui, que queiram concorrer a essas vagas durante o período da inscrição. As inscrições, elas abriram dia 21 de outubro e elas irão até o dia 7 de novembro, até o momento, tá, gente? Porque pode, tá, gente, acontecer uma prorrogação, mas a gente não pode contar com prorrogações, a gente tem que trabalhar com esse período. Então, se você vai se candidatar, você já precisa enviar essa documentação, que é o laudo médico, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com referência ao código correspondente da classificação internacional de doença, e o laudo médico deve conter o nome completo do candidato, assinatura, carimbo, CRM, para que aí você consiga enviar, e aí você vai ter essa sua inscrição deferida, e aí vai poder concorrer a essas vagas de ações afirmativas. E aí, essa comprovação pelas cotas dependerá da comprovação pelos documentos e de cada instituição. Como são muitos que a gente vai ver aqui, justamente por isso são 570 vagas, porque é o Brasil inteiro. E aí, para o envio da documentação para cotas afirmativas, o candidato, durante o período, é, o período de inscrição, ele já está correndo. Aí aqui também é importante aqui que eu destaco a questão do tamanho do documento, porque senão, se ultrapassar, muitas vezes eles não aceitam, e você não vai conseguir nem enviar a sua documentação. Aí aqui, a Carla, quando a pessoa é parda, como comprovar? Aqui você vai ter uma declaração, tá? Uma autodeclaração, que aí você vai enviar aqui, ó, termo de autodeclaração. E aí, depois, também vai ser submetida à banca para validação, a banca de heteroidentificação, você sendo vindo a ser aprovado. Então, você já pega que elas estão nos anexos, que aí você vai ali relatar, você vai se autodeclarar por pardo e preto, né? Que eles têm aqui as opções para entrar nas ações afirmativas. Então, para que cada um das ações afirmativas que são quilombolas, indígenas, pardos, pretos e deficientes, tem um documento diferente, tá? E aí você precisa ver
Como é que você consegue comprovar isso? Porque aqui eles são muito detalhistas, tá? As informações que você precisa estão aqui. Só que são muitas informações e muitas vezes elas são repetitivas e isso pode gerar uma confusão. Então você precisa ver realmente o que cabe a mim, qual é o documento que eu preciso, tá? E aqui para envio aqui não serão avaliados documentos ilegíveis. Não serão enviados documentos ilegíveis ou com rasuras ou provenientes de arquivo corrompido e serão considerados como não entregues para efeito do presente edital. Gente, a aprovação em um mestrado, ela está nos detalhes, tá certo? Então, se é um documento ilegível, com rasura, eles deixam muito claro. Desde o próprio projeto, eles falam que se for escaneado, se não tiver com a boa qualidade, eles não vão ler. Você vai ser eliminado. Então, tenha muito cuidado. E a primeira, sim, às vezes a gente tem tanta pressa já para elaborar o projeto, já para fazer a avaliação curricular, mas a aprovação, ela começa nos detalhes. E aí você precisa já organizar essa documentação. Aqui, inclusive, no preparatório, a gente tem um checklist, né, para, inclusive, você fazer ali, né, o que que eu preciso aqui, para que você consiga não perder, e incluindo esses detalhes, quanto ao tamanho, quanto à qualidade desse documento. Aqui não serão considerados documentos enviados por qualquer outras formas diferentes. Ele dá aqui o passo a passo de como você tem que enviar essa documentação. Aqui outro ponto, os candidatos que tiverem grau de recurso indeferido, sua solicitação às vagas reservadas às cotas afirmativas, ainda poderão concorrer ao processo seletivo, concorrendo a uma vaga num grupo de candidatos pertencentes à ampla concorrência. Por exemplo, aqui a gente tem a Carla, né? Aí a Carla, ela quer ali prestar, ela quer concorrer para vagas como parda. Mas a inscrição dela não for deferida, ela migra para a ampla concorrência, tá certo? Ela não vai perder a oportunidade de concorrer ao processo seletivo. Ela só vai mudar de modalidade, vai sair de ações afirmativas e vai para a ampla concorrência. E quanto às inscrições, normalmente aqui, ó, ele vai repetir, vai ressaltar aqui quais são as exigências, tá? Que é ter diploma de graduação, ser professor da rede pública de ensino, municipal, estadual, federal. E aqui é importante, um item muito importante aqui. As inscrições são até o dia 7 de novembro, gente, mas é até 4h59. Se você for fazer 5 horas, você perdeu sua inscrição, tá? E isso é muito rigoroso, tá? Porque principalmente por ser um sistema em rede nacional. Já já a gente vai chegar no projeto, tá, Aparecida? Já já a gente vai chegar nas etapas. Então, é 4h59, não é meia-noite. Então, coloca o teu alarme. A ideia é sempre você conseguir fazer sua inscrição um dia antes, né? Então, se fosse sexta, no dia 6, porque é só até 5 horas da tarde. Aí, como vocês estão trabalhando, faz um dia antes, no dia 6 à noite, para garantir não ter nenhum empecilho, porque normalmente as pessoas vão deixar para se inscrever no último dia. E no último dia, isso vai gerar o quê? Pode gerar oscilação do sistema e você perder sua inscrição. A gente tem que trabalhar com o planejamento. Você tem que planejar o dia que você vai se inscrever, qual é o horário, e se planejar no sentido de organizar toda essa documentação, que não são poucos, tá? Aqui, e os documentos obrigatórios para inscrição. Aqui a gente vai ter os documentos pessoais, então, carteira de identidade, CPF, tá? Se não tiver na carteira de identidade, foto 3x4, colorida e recente. Então, vamos aí atualizar as fotinhas 3x4. Certificado de reservista para homens, de casamento ou nascimento, título de eleitor, que nesse caso aqui o título, não havendo, hoje a gente tem a opção do e-título, ou então a declaração, tá? De regularidade com a situação eleitoral, o diploma, e ele vai destacar aqui, gente, frente e verso, tá? Tem que ser frente e verso para, se você mandar o diploma só à frente, você corre o risco de ser eliminado, tá? Então, o histórico do curso de graduação e o arquivo deve ser enviado com frente e verso, tá? Ele destaca que ele está falando aqui. E muitas pessoas, gente, são eliminadas na inscrição. E aí você, nossa, dá todo o seu sangue ali para fazer o projeto, mas na inscrição, se você enviar só a frente do histórico, você é eliminado,
tá? E você não tem nem como elaborar um recurso, porque está aqui no edital, gente, é o edital que está falando. Ele está muito claro aquele, olha, eu quero frente e verso. Você mandar a sua frente, eliminado, não tem o que fazer. Tabela de pontuação, que é a tabela de pontuação curricular, e, né, como falado, que é a proposta de pesquisa, tá? Então, no ato da sua inscrição, você tem que enviar um projeto de pesquisa. Esse projeto, ele vai... Por isso que a gente vai ter as linhas de pesquisa. Esse é um dos motivos, que é para você elaborar o seu projeto, tá? E ele vai trazer aqui toda a estrutura que é pedida que você deve obedecer. E aí a gente, quando for falar das fases, a gente vai se falar, aprofundar um pouco mais. Termo de posse ou contrato de trabalho, então, servidor público, gente, ou contratado, tá? Se você é contratado, você também pode. Emitido pelo setor de gestão de pessoas do sistema de ensino público a qual o candidato está vinculado. Declaração certidão do diretor da escola ou serviços especializados da rede pública de ensino educação básica, de que o candidato está em efetivo exercício, ele está trabalhando no momento da docência em sala de aula, e aqui, mais uma vez, ele vai dizer quais são as situações. Declaração de órgão competente da gestão de pessoas, o laudo médico, no caso das pessoas com deficiência, e as declarações, né, para indígenas e quilombolas, e autodeclarações para pessoas pardas e pretas. E aqui ele vai trazer todas as regrinhas que mais um ponto aqui também dá de fazer a inscrição antecipadamente, porque você vai ter que pagar um boleto. E esse boleto ele precisa estar pago, tá? Aí você vai ter um site aqui, que é o oficial, que lá você vai ter todas as informações para o FEI. Então, ler na íntegra este edital e preencher total e corretamente a inscrição. Inserir os documentos, que são vários, né, gente? São muitos documentos para serem organizados. Aqui, conferir se os documentos da inscrição foram carregados, imprimir o boleto, efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que é R$ 110. É a taxa de inscrição. Gente, mas é só a taxa de inscrição. Você não vai pagar para fazer o mestrado. Inclusive, você tem a possibilidade de conseguir uma bolsa. É isso mesmo. Você vai trabalhar, você vai fazer o mestrado, que para quem é servidor público, né, já tem aí a remuneração, vai aumentar a sua remuneração e ainda tem a possibilidade de você receber bolsa. Está aqui no edital, tá? A gente vai chegar lá. E para o pagamento da taxa de inscrição, deve ser utilizado boleto gerado até as 4h59 do último dia de inscrição. Então, até o dia 7, você pode gerar esse boleto e pode pagar até o dia seguinte, gente. Não tem que botar outro alarme, tá? Para que você não perca essa oportunidade. Dá com certeza, Josete. Quando eu te mostrar aqui a estrutura, você vai ver que. E todas as ferramentas, você vai ver que você consegue fazer até esse final de semana. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a efetivação até o vencimento. Olha só, colocar no planejamento. Dia 6 fazer a inscrição, dia 7 pagar boleto. Não deixe para fazer no último dia, porque você vai trabalhar o dia inteiro, tá? E aí na hora a gente pode acontecer tudo. Até a internet cair, né? Então, a efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação pelo banco do pagamento da taxa de inscrição. Não, aqui há detalhes em relação à taxa de inscrição, que não vai ser devolvida. E aqui, realizada a inscrição, o candidato que eventualmente necessitar alterar algum dado cadastral deve acessar o site e efetuar a correção até no máximo a data limite de inscrições. Então, ele fecha muito, é até a data de inscrição. Então, se você fez a inscrição antes e precisar alterar, tem que ser tudo até o dia 7, tá? Aqui, caso o candidato tenha alguma dúvida sobre a sua inscrição, ele terá duas opções para o suporte: o e-mail, tá? E também dentro do perfil de inscrição para o processo seletivo, se você tiver feito antes, né? Se você já tiver feito sua inscrição. Mas aqui tem um e-mail, tá? Esse é um e-mail, eu vou até colocar no chat, tá? Porque tem algumas situações que são muito específicas, tá? Então, tem aí, coloquei no chat, que tem algumas situações que são muito específicas e que o edital ele deixa aberto. Então, a depender da sua situação, é interessante que se não deixe margem para dúvidas. Já manda um e-mail para poder perguntar sobre isso, tá? Eles não dão número de telefone, mas tem algumas nucleadoras que elas fornecem, tá? Mas esse já é uma oportunidade para você tirar dúvidas mais específicas da sua situação. Aqui da condição especial, né, que você precisa enviar essa documentação para poder comprovar. E aí nós temos as etapas do processo seletivo. Gente, não tem prova, tá? Perguntaram se tinha prova, não tem prova. Outra coisa, você não precisa saber inglês, tá? Esse é um processo seletivo que muitas vezes ele assusta, tá? Porque
ele por conta mesmo de ser um mestrado. Mas se vocês forem comparar com outras seleções, digamos que ele é menos complexo. Eu vou colocar dessa forma. Ele vai ter aqui, olha, você vai ter o quê? Que enviar sua documentação toda certinha. Ele está dizendo aqui o passo a passo, né? E aí, se você tiver dúvida, você vai mandar um e-mail, tá? Vai perturbar lá, vai mandar e-mail que a primeira etapa é a homologação da inscrição. Depois, análise de documentos para pontuação. Não vai pedir artigo, gente. Não vai pedir artigo. O que vai contar é sua experiência. É sua experiência. Tem um limite de pontos. Aí temos o projeto de pesquisa, tá? E a entrevista. Então, são 4 fases. Por que inscrição, gente? Às vezes as pessoas, inscrição não é fácil. Não mande seu RG, não, para ver se você não é eliminada. Então, a fase sim, e é uma fase eliminatória. Aqui é a homologação da inscrição de caráter eliminatório. E aí permite avaliar se o candidato enviou a documentação obrigatória para a inscrição e se atende aos requisitos de ser profissional da educação, como professor de educação básica. Novamente, ele vai repetir, tá? Ou uma das modalidades do atendimento educacional especializado. Acredito que foi até a dúvida aqui que colocaram, em sala de recursos multifuncionais e ensino colaborativo, ou na itinerância. Análise de documentos para pontuação de caráter classificatório. Além, mas eu só tenho 1 ano de experiência. Gente, o que que vai ter peso aqui? Projeto de pesquisa e entrevista. Porque aqui, olha, análise de documentos para pontuação. Quando é classificatório, se você fez um projeto muito bom, você equilibra, tá? Então, você tem que focar em construir uma boa proposta para equilibrar a deficiência no currículo. Mas a avaliação curricular, nós vamos observar aqui que vai ser experiência e pós-graduação, a especialização, tá? É isso. Aqui, a análise da proposta de pesquisa, que é eliminatória, o mínimo, a nota mínima é 7, visa avaliar a adequação do tema, aí a gente lembra lá da linha de pesquisa, da apresentação do problema e os objetivos da pesquisa, o embasamento teórico, os procedimentos metodológicos coerentes com a proposta, a pertinência das referências bibliográficas, a compatibilidade, gente, com as linhas de pesquisa do programa e a autoria da proposta de pesquisa. E a entrevista, que também é eliminatória, visa avaliar a arguição do candidato, o seu domínio do referencial teórico-metodológico, que é o do projeto, a apresentação da proposta do produto educacional, as razões de opção pelo programa e efetiva autoria da proposta de pesquisa. Por quê? A entrevista, ela vai avaliar o projeto, aqui, ó, quando ele coloca aqui, ó, ele vai avaliar o projeto, ele vai avaliar a sua apresentação, tá? Ele vai avaliar e também aspectos subjetivos, como por que você escolheu o programa, tá? Então, são esses pontos que serão avaliados. Aqui ele quer saber em relação a se você escreveu esse projeto, tá? Porque você vai enviar o projeto e a entrevista é o momento que ele vai te perguntar, justamente para até confirmar isso, por isso que você, né, precisa ter esse domínio do que você está escrevendo, que seja algo da sua realidade, que seja um problema que você se inquietou. Nossa, isso acontece, e aí tem aqui dentro de uma linha de pesquisa. Então, a partir disso, eu vou fazer o meu trabalho. Aqui, análise de documentos, proposta, intenção de pesquisa e entrevista. Serão avaliados todos os documentos enviados no momento da inscrição que estiverem com imagem definida. Gente, não vamos pegar uma foto, colar no Word, fazer um PDF e mandar. Temos softwares específicos para vocês, temos aplicativos exclusivos para você escanear um documento. E ele deixa muito claro, se ficar embaçado, se a secretaria avaliar e tiver embaçado, ele pode te eliminar, tá? É detalhe que reprova. Tanto que se vocês for conferir lista de homologação de processo seletivo, tem lá várias pessoas com inscrição que é eliminado porque não enviou algum documento, porque não enviou a foto, porque mandou só a frente do documento, bem como a comprovação de serem os candidatos professores, regentes da classe, né? Aqui é novamente. Será eliminado do processo seletivo quem não entregar o comprovante de diploma em licenciatura, e não tiver a comprovação de atuação na escola ou serviços especializados na rede pública de ensino, na educação básica, na condição de professor, né? E aqui os comprovantes para análise de documentos para homologação deverão ser entregues no formato digital, escaneado, vai carregar esse documento lá no ato da inscrição, e a qualidade das imagens, a entrega e a comprovação são de responsabilidade do candidato.
tá? É sua responsabilidade escanear esse documento, de fazer a juntar e colocar lá, submeter. Quando o nome do candidato for diferente no constante dos documentos entregues, então pessoas que casaram, por exemplo, deverá ser anexado o comprovante de alteração do nome. Análise de documentos para pontuação. E para efeitos de pontuação, ai, perfeito, Josete, é isso aí, Josete. A Josete vai passar, gente. E tá é certa. E eu quero ver seu nome. É esse mesmo pensamento. Para a comprovação da graduação, o candidato deve atender aos itens seguintes. Novamente, ele vai colocar aqui para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação lato sensu. O que é avaliado, o que vai ser pontuado na avaliação curricular é a especialização e experiência. Então, o seu diploma, né, o seu certificado, tem que ser frente e verso do documento e será aceito o certificado final devidamente registrado em declaração de conclusão de curso e deverá estar de acordo, né, com as normas do Conselho Federal de Educação, acompanhado do histórico escolar. E no caso de declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, deve constar a carga horária e o período de realização do curso. Deverá constar ainda que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na resolução vigente. No histórico escolar, deverá constar o rol das disciplinas, com a carga horária, notas, conceitos obtidos pelo estudante, título da monografia, de acordo com a legislação vigente. Então, todos esses são detalhes que às vezes pode, nossa, mas isso é exigência, né? Não, gente, isso é o mínimo. É você ter essa documentação para conseguir se inscrever. E é importante que você já veja isso daí e confira seus documentos. Se ele preenche, se ele tem todas as informações que são pedidas, para que você possa providenciar, porque ele dá aqui meios para que você, caso não venha ter essas informações, que você solucione. Por exemplo, caso a declaração ou o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisitos de conclusão de curso, o documento não será aceito. Quando o documento não comprovar explicitamente que se enquadra na área exigida, o candidato pode enviar também, de acordo com as normas estabelecidas neste edital histórico escolar, quando o envio não for obrigatório, ou declaração da instituição que emitiu o documento contendo as informações complementares. Ou seja, eu tenho um certificado de especialização, mas ele não tem essas informações. Então, ele vai dar essa opção aqui, olha, de emitir uma declaração à parte, contendo as informações faltosas. Então, tem como, eu não tenho isso, é hora de correr atrás. Amanhã acorda cedo e vai atrás dessa declaração, de providenciar isso. Os comprovantes de diplomas, declarações, certificados históricos escolares deverão estar em papel timbrado da instituição ou do evento, com nome, cargo, função, setor e assinatura. E se você enviar um desses comprovantes sem assinatura, tá? Sem essas informações, porque elas que vão validar é a forma como elas são apresentadas, essas informações, você pode, às vezes, não pontuar na sua experiência, não vai pontuar na sua avaliação curricular e até prejudicar até mesmo de você comprovar que você preenche esse requisito. Então, deverá conter apenas serão aceitos atenderão das seguintes condições: conter a informação de documento for assinado digitalmente ou eletronicamente, hoje a gente tem pelo Gov, dá para assinar, conter código de verificação de autenticidade, assinatura digitalizada e a identificação do assinante, conter código e endereço de verificação e validação da autenticidade, no caso, os certificados. Não serão aceitos como comprovantes protocolo de documentos, comprovantes que não apresentam a conclusão do curso, diplomas de graduação e certificado de especialização que não tenham a frente e verso do documento. Se mandar só a frente e não mandar o restante, você vai perder pontos na avaliação curricular. Comprovação de vínculo e experiência profissional. Os comprovantes referentes à experiência profissional somente serão pontuados se adquirida em instituições públicas ou privadas. Ah, eu trabalhei em universidade, em uma escola privada. Vai contar, gente, tá? Então, e atender aos seguintes requisitos. Aqui, somente serão considerados os comprovantes referentes à experiência profissional oriundas de instituições de educação básica ou técnico profissionalizante de nível médio. Na contagem do tempo de experiência profissional, não será considerado tempo concomitante a outro tempo de experiência, ou seja, se nesse mesmo período você trabalhou em dois locais, você só vai usar uma declaração. Os dois não vão somar, eles vão se anular. Então, só pode mandar uma declaração, tá? É isso aqui que ele coloca. Não será considerado tempo concomitante. E o tempo inferior ou excedente a um semestre no mesmo empregador pode ser somado ao tempo em outros empregadores. Ah, eu trabalhei 6 meses em um, trabalhei 6 meses em outro. Aí você consegue juntar os dois para poder ali ter a sua pontuação.
Outro ponto aqui, trabalho realizado como voluntário, trabalho como autônomo, estágio, bolsa de estudo, monitoria, aula particular, em cursos livres, tempo exigido como requisito para a conclusão de curso de formação não são considerados experiência profissional. Então, é realmente o que ele pede aqui, olha, instituição pública ou privada, de educação básica ou técnico profissionalizante. E para a comprovação da experiência profissional, o candidato deve observar as seguintes opções: para a comprovação de vínculo, é obrigatório o termo de posse ou contrato de trabalho emitido pelo setor de recursos humanos, do sistema de ensino público ao qual o candidato está vinculado, a declaração, certidão do diretor da escola ou serviço especializado da rede pública de ensino e educação básica, em que o candidato está em efetivo exercício da docência em sala de aula. E para exercício de atividade em instituição privada, unicamente a fim de pontuação na comprovação da experiência profissional. Então, vai ser a carteira de trabalho, e ele vai informar aqui todos os pontos de como você deve apresentar, de tanto para a física quanto para a digital, e a declaração do empregador, com as informações em relação ao início e ao final, número de semestres letivos, tá? E, inclusive, ele vai fornecer aqui o modelo, tá? Que aí você vai entregar a esse local para que você possa pegar essas informações. E para atividade de serviço prestado em instituições públicas ou privadas por meio de contrato de trabalho, ele vai dar aqui o que é pedido. Então, são várias documentações para você conseguir comprovar a avaliação curricular, tanto a especialização quanto o tempo de experiência. E aí você vai já providenciar o quanto antes, tá? Então, acho que às vezes mais demorado do que você escrever o projeto vai ser você organizar essa documentação por conta dos detalhes, de conferir, para que você não venha perder algum ponto na avaliação curricular, porque se você tem. Então, tenta organizar tudo para que você não perca nada. Aí aqui, outras experiências profissionais, outros comprovantes não previstos, tá? Não previstos, não listados aqui nesse item, não serão considerados. Quando na declaração do empregador não constar o número de semestres letivos completos, em cada comprovante será considerado tempo bruto, data inicial a final, sem interrupções, tá? Então, para cada um, assim, dos pontos, ele vai aqui apresentando como que eles vão fazer essa interpretação em relação a essas informações. Os comprovantes da experiência profissional deverão estar em papel timbrado na instituição, constando os dados de quem assina: nome, cargo, função, setor, matrícula ou CPF e assinatura e data do documento. E aqui as orientações para envio dos documentos tem um tamanho, tá, gente? 10 megabytes. 10,1 tem que reduzir, tá? Digitalizar os documentos em ambos os lados, quando estes possuírem dados na frente e no verso, nomear o arquivo digitalizado de modo a explicitar o seu conteúdo, conferir a qualidade da imagem digitalizada, verificar se a imagem está nítida. Ele vai aqui pedir todos esses pontos, né? Vai exigir que você envie um documento com qualidade, tá? A imagem nítida, o arquivo digitalizado, nomeado para saber do que se trata e num tamanho, tem um limite para tamanho. O envio dos documentos será realizado pela internet durante o período de inscrições. É que ele vai acessar o site, fazer o login, tá? Acessar a página de gerenciamento de documentos, aí depois que você vai ali gerar o seu boleto. Não serão considerados avaliados os documentos encaminhados fora da forma ou do campo. Por isso que é a importância de você se programar para se inscrever um dia antes, porque aqui são vários pontos que não serão considerados. E aí, se for encaminhado fora de forma ou do campo, encaminhado fora do prazo, ilegível, com rasura, que não atenda às normas do edital, que não permitam comprovar pertencer ao candidato, que não atendam às normas do edital, e isso é de inteira responsabilidade da pessoa que se inscreve, porque entende-se, né, que você leu este edital na íntegra e que você, conforme aquilo que é pedido, você atendeu. Porque não vai ter como você elaborar um recurso se você não tiver lido e feito aquilo que é pedido, tá? Para conseguir ali elaborar um recurso. E o projeto de pesquisa? E o nosso projeto de pesquisa? Quem aí já começou o projeto de pesquisa? Ou ainda está aqui naquela, tento. Boa noite. Você falou que precisa ser professor regente. Eu sou professor de apoio especializado nesse momento. Olha aqui, a Adriana, de acordo aqui com o que está informado, sim. Aqui no edital, ele fala que pertence a serviço de apoio especializado. Ele coloca aqui no edital, deixa eu compartilhar aqui, gente.
Pronto. Dentre os requisitos, ele coloca de apoio a serviço especializado, tá? E aí, então, aqui da rede pública e em serviço de sala de aula, tem aqui o ponto que ele coloca isso, tá? Então, de acordo com o que você está falando, pode sim. Aí, aqui em relação ao projeto de pesquisa. Olha só, aqui o projeto de pesquisa, ele já coloca aqui, né? Deve se adequar obrigatoriamente às linhas de pesquisa desenvolvidas. Então, na linha de pesquisa, né, para quem chegou depois, que é a página 12. Então, eu apresentei aqui as linhas de pesquisa, lá elas estão, né, aquele parágrafo enorme. Então, eu coloquei justamente no Word para poder facilitar isso. E aí, eu destrinchei aqui, né, para poder facilitar quais são os temas, os conteúdos que são trabalhados na linha de pesquisa. Porque aqui dentro disso que é trabalhado, é que você vai elaborar o seu projeto de pesquisa. E aqui temos uma estrutura, tá? Que é pedida e deve ser obedecida rigorosamente. Se passar uma página, elimina. É muito rigoroso esse edital, tá? Então tem que ser assim, pronto. Isso é bom, porque isso até facilita. Porque se fosse um edital muito aberto, às vezes ele gera mais confusão do que facilita. Então, aqui deve ser escrita no mínimo 5 e no máximo 7 laudas, com espaçamento entre linhas de 1,5 e fontes Times New Home. E é o que você vai ter? O tema, a justificativa, objetivos do estudo, aqui geral e específico, procedimentos metodológicos, como pretende fazer essa investigação, qual o público-alvo, local da pesquisa, considerando os objetos de estudo. Referencial teórico, até indicar até 5 referências principais que darão sustentação ao seu estudo. E o recurso educacional, que é descrever qual a proposta de recurso educacional que irá desenvolver relacionado ao seu estudo. Não serão avaliadas e consideradas páginas que ultrapassem o limite de páginas definidas no item. Não vai incluir capa e referências bibliográficas. A análise da proposta será realizada de acordo com o corpo docente de cada instituição. Serão selecionados para a entrevista os candidatos cuja proposta de pesquisa esteja alinhada à linha de pesquisa de sua inscrição e tenham alcançado a pontuação mínima de 70 pontos, podendo ser critério exclusivo de cada instituição. Não serão avaliados documentos ilegíveis ou com rasuras ou provenientes de arquivo corrompido, sendo atribuído nota zero à proposta de pesquisa do candidato. Aí aqui vamos voltar. Aí olha só, a gente olha só. Aí aqui, olha, quando a gente vê a estrutura, né, completa. Então aqui já é um projeto que ele está estruturado, tá? Então aqui a gente tem um tema que aí você vai colocar aqui de acordo com a linha de pesquisa, aqui, olha. Justificar o interesse e motivo para investigar o objeto de estudo proposto. O objeto de estudo, aí aqui a gente quebra, vai ser. Aí a gente tem aqui objetivo geral, objetivos específicos. Aí a gente já consegue visualizar até a dimensão, né, do que a gente tem que fazer quando a gente pega e já coloca no Word. Procedimentos metodológicos, aqui o que que você tem que dizer, o tipo de pesquisa, você vai dizer aqui o cenário barra local de pesquisa, que são as informações, né, sobre o seu local de trabalho, porque é uma das premissas dos mestrados profissionais que você aplique na sua prática. Então, local de pesquisa, caracterizar a escola, ou às vezes a depender da rede municipal de ensino, aqui eu sempre recomendo falar primeiro da rede municipal de ensino e depois falar da escola onde o trabalho ele será desenvolvido e até mostrar a relevância dessa escola. No referencial teórico que ele coloca, indicar até 5 referências. Então, de acordo com esse tema, você vai fazer essa busca na literatura, tá? Mas também fazer uma busca, já já eu vou abrir aqui o portal para vocês identificarem como fazer isso, que vai dar sustentação ao seu estudo, tá? Porque tanto que vai entrar o que? Políticas, vai entrar livros, mas também entrarão artigos. E aí você vai falar aqui, você vai contemplar aquilo que é trabalhado dentro
do seu tema, aqui, ó, cenário local de pesquisa, os sujeitos da pesquisa. Então, quem participará da sua pesquisa? Quais serão os critérios de participação? Quem não poderá participar, tá? Então, por exemplo, dentre os critérios, você vai trabalhar com a linha 3, que são professores, aí você vai dizer, só atuarão, só entrarão, né, na pesquisa, professores que trabalham diretamente com a educação inclusiva, ou a depender se vai trabalhar com educação matemática, já vou mostrar para vocês na prática isso. A coleta de dados, que é como você vai fazer isso, como você vai fazer, que instrumentos você vai utilizar, tá? E aí a gente vai ter a análise de dados, que é como as informações serão analisadas. E aqui um item muito importante é o recurso educacional, que é descrever qual a proposta de recurso educacional que você irá desenvolver relacionado ao seu estudo. Então, no local que você trabalha, pensa assim em algo que te inquieta, que você tem vontade de saber mais, algum problema, tá? Porque a gente vai precisar apresentar, inclusive, esse problema. O que é que você quer responder? Qual é a sua... Aí, o recurso educacional, ele vem como uma solução, ele vem como uma proposta. Esse Lene, tô travada. Como é que eu encontro que eu sei ideias de produto? Gente, aqui. Aqui é a página oficial do Profei, tá? E aí vocês, eu recomendo, mas considerando o tempo que aí vocês vão explorar aqui, porque aqui vai ter tudo que você precisa. Porque olha só, dissertações e produtos educacionais. Leia, eu não sei o que fazer para minha linha de pesquisa. O que que você vai fazer? Você vai entrar no site do Profei, vai ver os tipos de produtos para que aí você tenha a ideia do que fazer para o seu, porque às vezes a gente trava, principalmente quando o tempo está curto. E aí você ó, rodando aqui, você vai identificar aqui, olha, produções intelectuais. Então, políticas e práticas de educação inclusiva, discussões sobre uma perspectiva ampliada, tecnologias digitais de informação e comunicação, educação inclusiva, desafios e caminhos, aqui, inovação tecnológica, educação inclusiva. E aí, dentro dessas produções, você vai ter trabalhos que são desenvolvidos pelo próprio Profei. Porque às vezes a gente fica em ideia, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se é interessante? Gente, é você entrar no programa, tá? Olha só aqui, livro linha 3. Então, são de produções, são de trabalhos que são desenvolvidos dentro da linha de pesquisa, tá? Então, você vai ver exatamente o que é que está sendo trabalhado na linha de pesquisa. E olha só o ano, gente, 2023. Porque às vezes você está trabalhando lá, mas eu não sei, eu estou sem ideia, estou travada de verdade. Você vai entrar no site do Profei, você vai ver essas produções, vai ver quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Aqui a apresentação, e eu vou abrir aqui o sumário. Aqui, olha, sumário. Números fora de ordem para a ordem neoliberal, formação e prática dos professores do atendimento educacional especializado. Aqui a gente está falando da linha 3, que é sobre aprendizagem, tá? Exclusão a paradigma da inclusão, educação e diversidade, o aporte da pesquisa frente às demandas de formação, sentimentos nas relações pedagógicas, formação docente, formação continuada e permanente de professores na perspectiva da educação inclusiva, formação continuada de professores para a educação inclusiva, desafios para a efetivação, currículo na formação de professores, práticas pedagógicas e tecnologias assistivas. Agora, me disse, depois de olhar isso aqui, você não vai ter ideia. E aí, quando você vê essa pesquisa, você vê o trabalho desenvolvido, você também consegue até desenhar como é que você vai ser feito. E aí, eu vou colocar aqui também, vou colocar o link, porque depois vai ser você abrir e poder. Vai salvando aí, tá, gente? Porque não vai para o grupo, vai ser aqui só para quem está presencial. Depois todo mundo vai ficar doido, quero o link, quero o link. Vai ser só para quem está aqui, porque essa informação que a gente olha, vai literalmente ouro para quem quer passar. Tá? E aqui, ó, depois eu vou abrir aqui calendário, grade curricular, que vocês ficam pensando, será que eu vou ter tempo? Tá? Então, é um projeto, como vocês podem ver, ele é um projeto curto, mas não quer dizer que é um projeto curto, ele é um projeto superficial. Ele exige um referencial teórico, ele tem a estrutura daquele trabalho acadêmico, que muitas vezes fez no TCC, vai ter ali o referencial teórico, vai ter a metodologia, tem um objetivo, tá?
E é algo que realmente vai exigir a questão desse domínio, tá certo? E aí depois a gente vai voltar aqui para poder continuar aqui no processo, na análise do edital. E a entrevista? A entrevista é a última fase. E ela vai ser online, tá? Então, no máximo de 30 minutos, onde você vai ali apresentar o seu projeto, onde você vai contar a sua experiência, tá? E as suas motivações para fazer um mestrado. Aqui, em relação à inscrição, ele vai novamente aqui pedir. Aqui é que eu esqueci, né? Que colocou aqui em relação à dúvida, e aí fala aqui, ó, em sala regular, o atendimento educacional especializado, modalidade de sala de aula, de recursos, ensino colaborativo, itinerância. Aí aqui a pontuação dos currículos, ela estará limitada aos valores constantes na tabela do item 6.8, observando-se os comprovantes, os valores unitários e máximos. Aqui um outro ponto, ele não vai pedir currículo Lattes, tá? Ele não pede. O que você vai enviar do seu currículo é isso daqui, tem um anexo. E aí, o que que é pontuado? Aqui ele vai ter uma quantidade máxima só de dois, e vai ter o máximo que é 100 pontos. E o que que é pontuado? Segunda graduação ou licenciatura, tá? Pós-graduação em nível de especialização. Se você já tem um outro mestrado, né, gente? Porque tem pessoas que fazem mais de um mestrado, tá? E atividade de docência na educação básica. E aí ele vai dizer aqui o período, né? Que é de janeiro de 2025, 2015 até dezembro de 2024. E essa pontuação toda, ela vai dar 100 pontos. Então é isso, você não precisa ter o currículo lá. Gente, é uma seleção que às vezes você olha, nossa, é complexo. Não é complexo, gente. Ela não te pede o currículo Lattes, ela não tá ela não tá fazendo prova, ela não vai te pedir uma proficiência em língua estrangeira. Então, e talvez no próximo ano, se vier com a prova, já pensou? E aí, com certeza, você hoje está preocupado com o que você tem que fazer, com o projeto que tem que fazer. Imagina se na próxima seleção vir com prova, porque isso pode acontecer, tá? O edital ele pode mudar completamente na próxima seleção. E se de repente pedir um currículo lá, se de repente vir publicações e você não tem, e aí vai ficar mais difícil, além de esperar um ano, o edital ainda vem com essas exigências. Então, ele é um edital que, teoricamente, ele vem com menos nível de dificuldade. É o ponto que você precisa considerar se você está pensando em deixar para o próximo ano por conta do tempo. E se no próximo ano vir uma prova? E se no próximo ano vir pedir publicação? E se no próximo ano vir pedindo proficiência? Então, é isso aqui que conta, gente. Se você tem uma segunda graduação, se você tem especialização e a docência, tem um período aqui. E a proposta de pesquisa, o que é que vai ser avaliado? É a responsabilidade da instituição. Então, serão avaliadas as propostas de pesquisa dos candidatos habilitados nas etapas anteriores na proporção de 10 vezes o número de vagas por linha de pesquisa, tá? Então, dentro da linha de pesquisa, a gente vai mostrar para vocês aqui as vagas. E em caso de empate de pontuação dos candidatos na etapa anterior e na vaga que concorre a 10 vezes o número de vagas. E aqui tem os critérios de avaliação do projeto de pesquisa. Olha. Delimitação adequada do tema, para a gente delimitar o tema, a gente vai olhar para a linha de pesquisa, o que que ela pesquisa. E aí, Line, para não gerar confusão, que você vai abrir aquele link, você vai lá naquele livro só de trabalhos publicados na linha 3, para você ter a sua ideia, para você ver o que é publicado, para você encontrar ali a sua lacuna e ter ideia do seu produto, gente. Aqui, correspondência com a linha de pesquisa, justificativa, coerente com a proposta de educação inclusiva e com a literatura atual da área. Você pode citar artigos científicos aqui na justificativa, porque ele fala aqui, olha, literatura atual da área, coerência dos objetivos com o tema de investigação, adequação dos procedimentos com o tema e os objetivos, referencial teórico condizente com a área temática proposta e o produto educacional, que é colocado na proposta como recurso, que é esse produto. Digamos que pensa assim, é a solução para o meu problema. Ou seja, eu vou fazer essa pesquisa, eu encontrei um problema e depois eu fiz a pesquisa e o que que a escola ganha? Então, pense que é algo que você vai entregar, um benefício da sua pesquisa, tá? Pensa dessa forma. E outro ponto aqui que eles ressaltam, aqui a nota mínima é 7, tá? E caso seja constatado no processo de análise da proposta de pesquisa que está apresentada plágio, total ou parcial, textos produzidos por inteligência artificial, trechos de autores não citados, será atribuída a nota zero. A proposta que apresentar trecho idêntico a de outro autor como citação indireta e não deixe terá desconto na nota.
conforme sua extensão e repetição, poderá ser considerado como constituindo plágio. Então, ele, inclusive, ele atenta quanto a isso, né, de realmente descrever, né, de acordo com o que é preconizado na escrita científica, essa atenção ao plágio. Então, entende-se que eles irão passar por um verificador de plágio para ver se realmente não foi feito da forma correta, foram citados os autores. E a entrevista, vocês vão observar que a entrevista, ela vai se, os critérios, eles vão se assimilar muito ao que é pontuado no projeto, tá? Por isso que quando você vai elaborar um projeto de pesquisa, você já precisa pensar o que que a banca vai me perguntar. Porque pode chegar no dia da entrevista, gente, a banca não perguntar absolutamente nada do projeto de pesquisa. Pode acontecer, tá? Isso é comum. Mas pode chegar no dia e a banca, você precisa fazer um pouco mais de esforço para convencer a banca. E aí vocês vão observar o que que eles vão querer. A capacidade de responder as respostas sobre a proposta de pesquisa, o domínio do referencial teórico, o domínio da metodologia de pesquisa, a apresentação da proposta do produto, é o problema, é a solução para o seu problema, e o desempenho geral na arguição, né? Que isso aqui é treino, tá? A forma, eu tô nervoso, é treino, 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 treino. Isso na etapa da entrevista constar a ausência de domínio do candidato sobre sua proposta, está marcada por plágio, produção de inteligência artificial, será atribuída a qualquer dessas hipóteses, nota zero, à entrevista do candidato. Gente, para quem realmente quer fazer um projeto de pesquisa, para quem vai fazer, tá, gente? Porque temos tempo para fazer, isso é muito bom, porque o que vai. Tem pessoas, tá, que vão comprar projetos, ok? Tem pessoas, tá, que estão aí em busca de quem faça um projeto. E aí, se realmente você faz esse projeto, você consegue ter esse domínio aqui, gente, você vai sair na frente na entrevista, tá? Essa pessoa pode até conseguir passar no projeto, mas na redação ela não vai se sustentar, porque ela não estudou. Ela pegou ali de outra pessoa, tá certo? Aqui, pontuação final, a pontuação é média. Então, vai ser análise de documentos, que é uma etapa eliminatória. A análise da proposta de pesquisa e entrevista. Vocês vão, essa análise de documentos, que é a etapa classificatória, onde vai entrar também a avaliação curricular, e aí proposta e entrevista, tá? São etapas aqui ao critério de desempate. A maior pontuação é projeto de pesquisa. Vejam que o projeto de pesquisa ele sempre vai se destacar, então ele vai ser o diferencial, tá? Aí vem em segundo lugar a maior pontuação na entrevista e, por último, a idade do candidato, tá? Então, é o projeto realmente que vai ser o diferencial. E aí, em relação a recursos, tá? Mas vamos, não vamos trabalhar. Ele vai trazer aqui todos os requisitos, né? Em relação aos recursos, tem um calendário de recursos, então, prazo para interposição será de 2 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação, ou do fato que ele deu origem. Aí ele vai informar que como que precisa ser protocolado esse recurso, tá certo? São, e a matrícula aqui, e aí um ponto aqui que ele coloca, tá? Os candidatos incluídos no edital no resultado final na condição em lista de espera, de acordo com as vagas relacionadas a linhas de pesquisa, serão chamados apenas no caso de desistência de candidatos aprovados ou ingresso de novos docentes, até 2 meses após a conclusão do processo seletivo que aceite. Juntamente com a coordenação, assumir novos orientandos, respeitada a ordem da lista de espera. Ainda tem essa possibilidade. Então, vejam só, você entra ali, você vai concorrer a uma vaga, mas caso venha, você vai ficar como suplente. Você tem a possibilidade, até 2 meses depois, vir a ser chamado. Então, isso é algo bom também, que muitas vezes não é colocado nos editais. Então, você também tem essa oportunidade. Aqui, a proficiência em língua estrangeira, que é o inglês, tá? Que é o inglês, pode ser inglês ou espanhol, a depender do programa, mas aqui ele só coloca, não especifica, não precisa ser comprovada no ato da inscrição. E aí as exposições finais, e olha só a questão da bolsa, o edital ele fala de bolsa. A concessão de bolsa de estudo estará condicionada à disponibilidade de cota anual das agências de fomento. E sua distribuição será regulamentada em edital próprio, o que é muito bom, gente, porque dá essa possibilidade, tá? Porque eles querem pessoas que trabalham, então você trabalha. Aí imagina, você trabalha, você passa no mestrado, e depois desse mestrado você vai ganhar mais, e aí durante o mestrado você vai ainda ser pago para estudar e trabalhar. Isso é bom. Então, e hoje a bolsa de mestrado, ela é R$ 2.200. Então, acredito, então você ser pago para estudar e depois ganhar mais, então é um bom custo-benefício, então vale a pena esse esforço. Aqui, os itens deste edital podem sofrer eventuais retificações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância que será mencionada, edital, ou a ser publicado oficialmente do site da Unesp. Esse aqui, site, eu vou colocar aqui no chat também, tá? Para vocês salvarem, coloca como favoritos, para que vocês também fiquem acompanhando as publicações. Como ele coloca aqui, olha, é o site oficial. Então, as atualizações, retificações, mudanças de cronograma, tudo vai ser lá. Então, é interessante que até a data de inscrição você tente colocar no seu planejamento de entrar um dia lá, né, para poder acompanhar, né, ver se teve alguma atualização, quem sabe, né, uma prorrogação, uma mudança, aumento de vaga, gente, pode acontecer, tá? Ah, nossa, era só 10 vagas, de repente, nossa, abriram mais duas. É uma diferença. Aí aqui ele vai trazer toda a relação, instituições e vagas, modelo de atestado de comprovação de experiência profissional, modelo de declaração e certidão de vínculo empregatício, o cronograma, contato das coordenações acadêmicas nas instituições, tabela de pontuação curricular. E aí um ponto que eu vou voltar aqui, tá? É para isso tudo aqui. O mestrado, olha só, ele é híbrido, porque muitas pessoas têm aquele ponto. Eu moro em tal local, mas o mestrado polo é em tal distância. Gente, é um momento assim. Se você deseja um mestrado, é o momento de você pesar. Não vai ter edital perfeito. Não tem edital perfeito. E aí, ou você. Esse é um mestrado que ele é muito. A prática dele, eu vou já mostrar aqui a questão dos cronogramas, ele facilita, porque, primeiro, é feito para quem trabalha. Ele tem um planejamento, ele vai ter um cronograma, tá? Vai ter aulas online, gente, tá? E tem a possibilidade que aqui a gente tem disciplinas obrigatórias optativas, se de repente na sua cidade tem um mestrado e é a mesma área, ou tem alguma disciplina, você pode fazer uma disciplina no mestrado que é na sua cidade, tá? Então, não tem edital perfeito. Se você ficar esperando, quando for online, EAD ainda não é regulamentada no Brasil, não vai ter não vai ter o mestrado 100% EAD. Então, ele dá essa possibilidade de ter aulas online, vai ter aulas gravadas e vai ter momentos presenciais, tá? E aí, sendo mestrado profissional, gente, você não vai passar a semana inteira indo para mestrado. Então, tem várias formas de flexibilizar. Não, Lene. Mas aí, saindo assim, você quer ter certeza? Vamos chegar aqui, manda um e-mail para o Poli, pergunta, pede uma cópia do calendário, pede uma cópia do cronograma de aulas daquele semestre. Se você precisa disso para ter paz para se inscrever, faça isso, tá? Vamos aqui, eu vou mostrar para vocês os anexos que tem e-mails. Então, se você quer ter paz para se inscrever naquela intenção, eu vou conseguir fazer, manda um e-mail e pede uma cópia das disciplinas daquele semestre. Mas é um mestrado feito para quem trabalha, que vai ter muitas aulas online e vai ter algumas presenciais, tanto que ele já destaca que é híbrido, aulas e encontros síncronos ou assíncronos. Então, e porque pensa assim, que um professor do mestrado, ele já é professor de graduação, ele não tem tempo para estar só no mestrado. Ele tem que ajustar a agenda dele para participar do mestrado, para dar aula na graduação. Então, ele não vai ter disponibilidade para ficar só no mestrado profissional, gente. Então, tem mais flexibilidade. E ele coloca que a pessoa tem que trabalhar, então vai ter atividade que você vai fazer no seu campo de trabalho, e você vai ter tempo para escrever. Ele coloca aqui um período para você também escrever sua dissertação. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Isso, Michelle, é em Paracuru, que abriu aqui. Aí eu vou abrir aqui para vocês o site, olha só. Calendário acadêmico. O calendário acadêmico, eu fiz as buscas e ele sempre aparece dessa forma aqui, não sem tantos detalhes. Aí aqui vocês vão ver, tá? Recesso acadêmico e administrativo. Olha só, tem até 2025 aqui, viu? Já tem até as datas aqui de recesso acadêmico. Um mês, olha, 15 de junho a 15 de julho, já sabe que vai ter férias. A matrícula, aqui foi para 2024, aqui, ó, de 14 de fevereiro a 5 de março de 2025. Então, é provavelmente o período que vocês vão fazer a matrícula. Aqui, primeiro período letivo, 4 de março a 17 de março. Aí, introdução EAD. Uma disciplina, gente, tá? No mês. Então, aqui, período letivo, 18 de março a 23 de junho, fundamentos e práticas de educação inclusiva, metodologia da pesquisa científica. Aí, aqui em junho, né? Aí, passou julho, você ficou o mês todo de folga, aí volta em agosto. Aí, você vai ter outra disciplina, mas uma disciplina optativa.
E aí o último aqui em 2025, olha, junho a julho, uma disciplina, gente, no semestre inteiro. Isso daqui é vocês acessarem esse link e buscarem esse cronograma, tá, gente? Mestrado profissional em educação inclusiva. E ele vai dizer aqui, vejam como tem vários espaços abertos. Às vezes uma disciplina, olha só, 6 de março a 14 de junho. Aqui tem uma optativa. Entendeu? Uma disciplina o mês inteiro. Será possível que você não consegue? Tá? Então, é hora de você avaliar. Aqui também encontrei essa outra aqui. Esse foi da Federal, de Pernambuco. E aí tem aqui a grade. E aí vocês vão ver que tem várias aulas que são à noite. Olha só aqui, de 7 às 8h30, 8h30 às 10, 7 às 8h30, 8h30 às 10, 7 às 8h30, que segunda, terça, quarta, tá? Aqui de Pernambuco. E aí você vai consultar, você pode consultar no seu, mas normalmente aqui, olha, ele coloca nesse calendário como mestrado profissional em educação inclusiva, como se funciona para todas as nucleadoras. Claro que pode variar, depender de cronogramas internos, tá? De planejamentos internos. E tem aqui a grade curricular. Olha só, a estrutura curricular do Profei. As obrigatórias, Lene. Quais são obrigatórias? Isso daqui, a Sônia, não, a Andresa pediu para mostrar da UEM. É a mesma coisa. É nacional. Então, da mesma forma como abre o processo seletivo, que todas as nucleadoras estão com inscrições abertas e vão fechar no mesmo tempo, é a mesma coisa para o semestre letivo, tá? Então, isso daqui aplica para o da UEMA também, tá? Aqui, estrutura curricular. Mas eu vou abrir aqui, tá? Quando eu chegar, só para mostrar para ti quais são as 3 disciplinas obrigatórias. Fundamentos e práticas da educação inclusiva, inovação e tecnologias na educação, metodologia da pesquisa científica. Tudo isso aqui, gente, é disciplina optativa. O que quer dizer isso? Você entrou no mestrado, semestre 1, vai ter uma disciplina obrigatória. Você faz a obrigatória. Eu vou fazer isso. Aí você pensa assim, eu vou fazer a obrigatória agora e faço a eletiva depois. Porque a eletiva você pode fazer aqui tanto no Profei, ou seja, no polo do Profei, na nucleadora, ou em uma outra universidade. Por exemplo, o mestrado da Federal de São Carlos, ele tem mestrado em educação inclusiva. Então, se de repente você quer fazer o mestrado lá porque é mais próximo para você, você pode fazer a matrícula lá, tá? E aí, não necessariamente você tem que fazer se isso não for viável na sua grade. O que você tem que fazer dentro do Profei são essas 3 disciplinas aqui. Essas aqui, que são as eletivas, você pode fazer em outro programa, tá? Você pode fazer online Entendi em outro. agora. Então, tem muitas oportunidades para facilitar. Que isso é um pouco de como funciona o mestrado, tá? Vamos lá, vamos já lá, tá, Silvana? Aí aqui, né, a gente vai ter. Pronto, aí aqui a gente tem as instituições e vagas para cada linha de pesquisa. Nem todos aqui, né, vou conseguir identificar qual é a instituição. Ó, o UDESC, Unespar, Unesp, aí tem aqui a distribuição, linha de pesquisa 1, linha de pesquisa 2, linha de pesquisa 3. Gente, sinceramente, eu considero que são muitas vagas. Quem aí já tem experiência com fazer seleção para mestrado sabe que tem edital que abre 10 vagas. E este daqui, ele abriu muitas vagas, até mesmo considerando o público, porque são professores, então é uma grande quantidade. Então, é um número significativo de outro, considerando outros programas, gente que tem mestrado, que abre 7 vagas, e ele não, olha só, veio 40, aqui veio 36, e às vezes estão dentro de um mesmo estado. Aqui, ó, a Unespar, e aqui tem Campos Apucarana, Curitiba, Campo Mourão, aqui já faz essa divisão. Aqui por cotas, que são as vagas de ações afirmativas, olha só, 64 vagas. A Unesp, Unifesp, Estadual de Minas Gerais, Unimontes, o EMA, ó, 21 vagas, é uma boa quantidade de vagas. A Paraíba, né? Pronto, na Paraíba vai estar aqui no outro. De Pernambuco, foi aquela que eu abri, Rio Grande do Norte, IFCE, que é Paracuru, é a primeira vez, ela entrou agora, Sergipe, Roraima, IFAM, Uni, Unemat, então vejam 570 vagas aqui, 468, que é ampla concorrência, 102 que são para cotas.
E aqui, tá? Aqui vai trazer o atestado de experiência profissional, timbre, carimbo da instituição, o cronograma, tá? Aqui a inscrição até dia 7, o pagamento até dia 8, a lista de inscrições homologadas 29 de novembro, e aí flui aqui, né, o processo seletivo até março, que aí vai casar com aquele cronograma que a gente viu, né? Porque já tem algumas datas, olha só, da matrícula, nesse caso aqui, olha do início aqui, o início letivo, 6 de março a 14 de junho de 2025. Então, aqui é como se encerrasse o processo seletivo dia 10. Então, já inicia em março, provavelmente. E aqui tem a relação, a instituição, o responsável, o e-mail. Algumas instituições, por serem novas, elas não terão o site. O IFCL não vai ter, tá? Porque ele aparece aqui em construção. Então, aqui a gente tem Maringá, olha, vai ter o e-mail, então, dúvidas específicas em relação. Se você quer ter paz, se vai dar conta, como é que funciona, às vezes você pode até mandar um e-mail, pede uma cópia do cronograma que talvez você vai receber esse mesmo que eu apresentei, tá? Porque ele aquele é nacional. Mas para que você tenha segurança, né? Porque às vezes é preciso, então envia o e-mail aqui, pega esses e-mails para poder mandar. Aqui alguns já tem site, o Unifesp, o UMG, o EMA. A UEMA já tem site aqui. Olha só, Profei. Nossa, não vou conseguir aqui. Pronto. Que seletivo Profei, edital. Saiba mais. Aqui ele não vai ter muitas informações, tá? Por exemplo, aqui é um site bem novo, então tanto que aqui, olha, aqui é o Profei da UEMA. Aí aqui a gente tem da Unespar, aqui eu peguei de Pernambuco, aqui tem da Unesp, tá? O da UEMA ele não vai ter muitas informações. A impressão que dá é que ele abriu realmente só para fins de inscrição, tá? Mas você pode, ó, como vocês podem observar, é um edital nacional. Então pode considerar os outros programas, analisar, tá? Porque as informações elas vão ser muito similares, tá? Porque há um regimento. Assim como a gente olha para o edital, não é o mesmo edital para o UEM? É o mesmo edital para o Unimontes? É o mesmo edital para Paraíba? Então, você pode seguir da mesma forma, tá certo? E aí, por exemplo, como eu coloquei aqui aquela questão das produções, mas como é que eu vou saber a questão de publicação? Aí você vai naqueles materiais, vai fazer a leitura das produções dentro da linha de pesquisa, para que aí você consiga definir o que é melhor tema que é mais interessante para você. Então, aqui vai ter toda a relação, olha só, nesse caso aqui, da Uni, da IFAM em construção, mas o IFCL tem, no caso da UFCE, também você pode observar o Instagram, tá? Às vezes ele já tem Instagram e lá tem algumas informações. Porque com o caso do site aqui da UEMA, do IFCE, o IFCE eu sei que tem, tá bem atuante lá no perfil, divulgando as inscrições e tudo. E aqui a tabela de pontuação curricular, licenciatura, aqui uma, duas, aqui é especialização, ou se tem mestrado, e atividade docente, que aí você vai considerar o prazo, porque é a partir de 2005, tá certo? E aí agora, vamos ver aqui, que ela perguntou, da Paraíba, o, o EPB, que ela perguntou em relação aos polos presenciais. Que pós-graduação, cursos estrito sensu. Então, aqui eles provavelmente também estão em processo de construção de site, porque ele não direciona para o site específico do programa, do Profei, mas ele abre o geral aqui, Profei, olha, sua educação inclusiva. Processo seletivo, olha, 2024, edital de bolsas, olha aí, gente, edital de bolsas, entendeu? Credenciamento de docentes, instituições associadas, programa, estrutura curricular. Olha só, vou só abrir aqui a estrutura curricular. Veja como é a mesma. Essa daqui é do Profei da Paraíba. E aí a gente abre aqui do Profei da Unifap.
e aí vocês comparem. É a mesma coisa, tá? Só vai mudar mesmo a instituição aqui, olha, aqui, Unifap, e aqui é o EPB. É a mesma coisa. E também é a mesma coisa para as disciplinas, tá? Ah, tá. Pronto, aqui, olha. Da Paraíba, está aqui, de acordo com o link que ele pede, fomos direcionados para cá. Aí a gente tem aqui educação inclusiva. Agora estão visualizando aqui a tela. Aí a gente tem aqui o de educação inclusiva da estadual da Paraíba. Pronto. Aí, vejam só, eu peguei aqui a estrutura curricular da estadual da Paraíba. Coloquei aqui do lado aqui da estrutura curricular da Unifap. Então, vocês vão ver que a estrutura curricular é a mesma. E da mesma forma é o cronograma, é o calendário de aulas, tá? Então, quando tiver na Unifap, vai ter aqui também na Paraíba, principalmente porque muitas delas serão online, gente. Então, vai ser para todas as turmas, tá certo? Então, ó, a estrutura curricular da Paraíba vai ser igual à estrutura curricular da Profei da Unifap. É a mesma coisa, tá certo? Aqui Campina Grande, tá? Pelo que a coloca aqui no site, porque perguntou para quem, onde serão as aulas na Paraíba. Então, provavelmente vai ser aqui, olha, em Campina Grande, tá? Então, vou ver. Onde consigo ver as vagas por estado? Aqui eu já mostrei, né? No próprio edital ele traz as vagas, tá? Então, e o edital, gente, para quem está no grupo, ele está, o link, ele está na descrição do grupo. Para quem mora no Ceará, as aulas serão no Polo do Paracuru, isso. O presencial é onde? De Pernambuco. Aqui, Pernambuco, olha só, para você ter acesso ao programa, você vai lá no edital, e aí você, olha só, aqui tem a relação dos contatos das coordenações acadêmicas nas instituições. Unimontes, Paraíba, aqui, ó, tem da UPE, tá até aqui aberto da UPE. Olha, mestrado profissional é Campus Mata Norte. O da UPE aqui, Universidade de Pernambuco, vai ser no campus Mata Norte, tá? Tá aqui. Este é o link lá que é disponibilizado, tá certo? O Maranhão é na UEMA, São Luís, tá? Então, mais alguma dúvida aqui? Ah, e sim, né, gente? Para quem ainda não entrou